Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu falei para vocês que a aceleração do ministro Celso de Mello naquelas investigações sobre as declarações do ex-ministro Sérgio Moro ia gerar, em contrapartida, uma aceleração do outro lado também, da parte do governo. E é exatamente isso que a gente está vendo. Ontem a gente viu ali a saída do Alexandre Pequeno, né? O Alexandre Ramagem e a entrada do Alexandre Grande, né? Tô falando grande por causa da estatura mesmo, porque o trabalho dele eu não sei, a gente vai esperar para ver se vai ser grandioso ou não, tá? Mas é curioso a gente observar a quantidade de Alexandres, né? Mas eu ainda tô na dúvida de quem que é o Alexandre o Grande e quem que é o Pequeno, porque o Alexandre Ramagem, ele indicou esse outro Alexandre Rolando Souza, né? Então parece que ele já era um dos braços direitos do Alexandre Ramagem e foi indicado ali. Então parece que a gente vai ver ali uma sintonia, talvez inédita no governo Bolsonaro, entre a Diretoria-Geral da Polícia Federal e a ABIN, né? A gente tem grandes esperanças ali que essa relação de proximidade sem precedente no governo Bolsonaro possa trazer excelentes frutos no que tange à luta contra a corrupção e contra as constantes afrontas que temos visto aí à Constituição, né? Só de curiosidade, né, pessoal? Sei que vocês gostam, muitos aí gostam de etimologia, origem da palavra, né? Já que a gente está vendo um monte de Alexandre, né? Tem o ministro Alexandre Moraes, tem o Alexandre Ramagem, tem o Alexandre Rolando agora. E tem também um outro Alexandre que pode ocupar o cargo que ficou vago lá no Rio de Janeiro, né? Então tem uns 4, 5 Alexandres aí. Eu falei, vamos pesquisar, né, a origem dessa palavra, porque é importante, né? A palavra Alexandre, ela é uma palavra curiosa, vem do grego, que significa o homem que defende, né? Vem do termo grego alexin, que significa defender ou proteger, e a ideia de aner ou de andro, que é homem, né? Então é o homem que defende. E também essa palavra alexin, né, que dá origem ao nome Alexandre, está relacionada ao grego alke, que significa proteção, ajuda, força, poder ou coragem, né? Então é isso que a gente fica na esperança, né? Que ele seja um homem que defenda a lei, defenda a Constituição, defenda ali ah, a correção, defenda a luta, né? Contra o crime, contra a corrupção e tal, e contra tudo aquilo que é de ruim aí dentro do Brasil que a gente precisa combater, né? E aí, pessoal, falei para vocês em termos de velocidade, né? As coisas estão se acelerando muito, estão acontecendo muito rapidamente, né? A nomeação do Alexandre Rolando Souza foi bem rápida ali, né? Foi uma nomeação reservada e depois a posse já aconteceu meia hora depois, logo na sequência, né? Então, a gente está vendo essa questão de velocidade. Tem uns estudos muito legais pensando a relação entre velocidade e tecnologia, que são os estudos da dromologia, que eu acho extremamente interessante. É um termo criado pelo filósofo francês Paul Virilio, e ele fala que a dromologia é a ciência ou a lógica que estuda os efeitos da velocidade na sociedade e também pode ser qualificada como o estudo dos impactos culturais e sociais produzidos pelas novas tecnologias. E tem tudo a ver, né? Essa velocidade que a gente está vendo no processo político brasileiro está diretamente relacionada também à velocidade da chegada das novas tecnologias, que permite novas formas de organização social, política e cultural e de várias formas. E é por isso, obviamente, que o status quo, né, ou o poder constituído tradicional está sempre tentando cercear os meios de ação dentro dessas novas tecnologias, né? Então a gente tem que ficar muito atentos com relação a isso, porque é uma tentativa, obviamente, de tentar colocar empecilhos à livre associação, empecilhos à manifestação de ideias políticas, né? A livre consciência, a liberdade de expressão. A gente está vendo aí cerceamentos importantes nesse sentido que temos que ficar de olho. Espero que o novo Alexandre aí, o Alexandre mais alto, né, ele possa nos ajudar nessa luta aí. E o novo diretor-geral, o Alexandre Rolando Souza, já fez uma troca indireta na Superintendência da Polícia Federal no Rio. Ele convidou o atual superintendente para ser diretor executivo, abrindo espaço para nomear outra pessoa no comando da Polícia Federal do Rio, né? O nome dessa pessoa é o Carlos Henrique Oliveira, né, que estava ocupando o cargo no Rio de Janeiro desde 2019 e foi convidado para ser diretor executivo da Polícia Federal em Brasília, que é nada mais nada menos do que o segundo cargo mais importante na hierarquia da corporação, que fica subordinado diretamente ao diretor
geral. Isso é importante, né? Porque é claro que o pessoal da oposição vai falar que o presidente Bolsonaro queria tirar ali o diretor do Rio porque tinha interesses pessoais ali e outras coisas, questões de foro íntimo ali relacionadas à família, mas se fosse uma pessoa que não fosse da confiança, não seria levado para ser o braço direito, está diretamente abaixo do novo diretor-geral. É uma reflexão importante, detalhe esse que você, obviamente, não vai ver ser comentado em grande escala na mídia tradicional. Com essa troca, né, o ex-superintendente da Polícia Federal em São Paulo, que é o Disney Rossetti, que ocupava essa função de número 2 ali, estava como interino, ele obviamente deixa o cargo e a chefia da superintendência no Rio fica vago, né, dando espaço para que possa ser indicado outro nome para esse posto. Outra situação importante é que a maior entidade de policiais federais apoiou a nomeação do Rolando Souza, que é a FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais, é a maior entidade representativa da categoria, com mais de 14 mil filiados, e essa entidade, por meio da sua representação, afirmou que o novo diretor da Polícia Federal é um nome técnico e preparado para assumir a missão em um momento de muitos desafios. E eles falaram que vão continuar observando para que não haja nenhum tipo de interferência externa no trabalho ali, tá? Um detalhe curioso também foi que os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor afirmaram que o Supremo Tribunal Federal errou ao barrar a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, né? O ex-presidente FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, disse numa live para o site Consultor Jurídico o seguinte, abre aspas, eu acho que o judiciário agora exagerou, foi além do constitucional. Você não pode dar ao presidente a desculpa de dizer ao país eu não posso governar porque estou sendo bloqueado, que ele está dizendo. Foi dado um pretexto que não é oportuno. Como estamos fora do poder, é mais fácil ver. Quem está na briga tem mais dificuldade. Fecha aspas, disse o ex-presidente Fernando Henrique. Outra situação inusitada que nós vimos ontem foi também que o ministro do Supremo, Marco Aurélio, propôs que o plenário do Supremo Tribunal Federal passe a julgar os atos dos outros poderes, né? Esse pedido, obviamente, ocorreu depois da decisão tomada por ministros de forma monocrática, ou seja, uma decisão individual, que interferiam em atos do Executivo e também causaram ali embates entre os poderes. Com essa proposta do ministro Marco Aurélio Mello, o que acontece é que não são mais decisões individuais que vão definir interrupções nas decisões dos outros poderes, seja o executivo, seja o legislativo, mas seria feito pelo colegiado dos ministros, teria que ser uma ação conjunta. Inusitada, né, essa novidade. Então, pessoal, a gente está vendo aí uma grande disputa de poder, né, literalmente entre os poderes, não só os três poderes ali tradicionais do Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, mas o quarto poder, a mídia tradicional, e o quinto poder, que são as mídias não tradicionais, as novas mídias sociais que a gente tem, né? E fica aí essa disputa entre quem vai se esvaziar e quem vai crescer, né? Quem vai ter ali o apreço popular e quem vai ficar estigmatizado, né? Algo que na Grécia era chamado de kenosis, né? Que é o esvaziamento, e a apoteose, que é a deificação. E é claro que para o senso comum tradicional, vox populi, vox dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. É claro que eu não acredito nisso, acho que a voz de Deus é a voz de Deus mesmo. O povo muitas vezes erra, como por exemplo quando escolheu soltar Barrabás e crucificar a Cristo, mas dentro de um universo democrático, a voz do povo precisa ter prevalência, uma vez que a democracia significa nada mais, nada menos do que o povo no poder. Demos, povo, kratem, poder. E isso acontece, é estabelecido e acontece na prática pelo exercício da cidadania e pelo voto. Então precisamos ficar de olho na democracia e respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro. Espero que os Alexandres nos ajudem nessa empreitada de fazer valer o Estado de Direito, né, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, o juiz natural e tudo aquilo que foi estabelecido para garantir a boa convivência em sociedade. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. E é isso, galera. Deixo um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê novamente, se Deus assim o permitir, com o Boletim do Meio-Dia, com a live da tarde às 3h30. Fica o convite para você se tornar membro. Tornando-se membro, clicando aqui no primeiro link na descrição do vídeo, aqui embaixo.
você vai poder ter acesso ao Direto do Bunker, um conteúdo exclusivo muito legal. A gente estudou, por exemplo, no último vídeo do Direto do Bunker, o maior agente duplo da história, um espanhol que fez ali uma espionagem que foi definitiva para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Histórias assim muito legais dentro do universo da inteligência, da historiografia militar, da guerra tradicional, da guerra assimétrica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E além disso, você tem acesso também, exclusivamente essa semana, ao curso Um Guia para Entender a Filosofia de Hoje, onde a gente fala sobre como a filosofia moderna, que colocava ali a razão em primeiro lugar, ela foi desconstruída pelo trabalho de filósofos como Friedrich Nietzsche, depois de Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Richard Rorty, e eu comento como o relativismo tomou conta da filosofia. É um curso muito legal, em 13 aulas, eu estou liberando as aulas exclusivamente lá para quem se torna membro, tá bom? Fica o convite, um abraço, obrigado pelo apoio, fiquem com Deus e a gente se vê mais tarde assim, com a permissão de Deus aí. Um abraço a todos, valeu!